Meus amigos e minhas amigas do Ministério do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, estamos aí para poder dar alguns informes sobre a nossa carreira e inclusive alguns encaminhamentos que nós vamos fazer, bem como esclarecer o que na verdade foi o acordo que a gente estava torcendo para que ele fosse realizado com o trio de entidades, que não nos representam e não tem registro sindical, e o governo federal, que vai ser assinado agora por esses servidores. A proposta que foi apresentada pelo governo, que já foi aceita pelas entidades, é de 9% de reajuste salarial em 2025 e 5% em 2026. Inicialmente, o governo tinha apresentado a proposta de 3,5%, mas por solicitação das entidades, o governo ampliou para 5%, que foi o mesmo oferecido pelas universidades. E também a alteração dos STEPs do nível superior de 2,8% para 3% nos padrões e de 3% para 4% nas classes. Ao mesmo tempo no NI, de 1 para 1,25% nos padrões e nas classes de 1,5% para 2%. É bom ter claro que a tabela inicial em 2026 está com um valor de 4.793 e o final de carreira vai estar com 5.637,31. Agora pasmem, a diferença entre o inicial e o final continua estrondosamente muito aproximada, porque uma pessoa com 39 anos de serviço, a diferença dela para quem vai estar entrando no Ministério do Trabalho hoje seria de R$ 844,71. Isso, se você colocar o auxílio alimentação, significa que quem vai estar entrando hoje no Ministério do Trabalho vai estar ganhando mais do que quem está aposentado do Ministério do Trabalho. Então é uma distorção que tem que ser corrigida e no nosso caso vai tentar corrigir via carreira. Outro fato importante é que o governo nesse período, nós tínhamos um salário inicial de 3.806, com a questão dos 9%, que foi dado em 2023, mais os 9% que vai ser dado em 2025 e os 5% em 2026, e mais a questão dos STEPs, isso vai estar totalizando um valor de mais de 23% de reajuste que vai ser dado para os setores do PGPE e do PSD. Por isso que as entidades estão aceitando, que em valor real vai dar mais ou menos R$ 987 para quem está no início da carreira, que esse é o acréscimo que o governo, que a intenção dele, clara, é implementar a carreira inicial para as novas contratações que ele vai fazer. E se incluir o auxílio alimentação, que foi um aumento de R$ 542, aí passa a ter uma diferença para 2022 de um total de R$ 1.529 para a remuneração dos servidores em 2026. Então, é por isso que as entidades vão estar assinando, eles vão estar reforçando a carreira inicial. Infelizmente, para quem está em final de carreira, a diferença não é tão grande assim, mas para quem está no início da carreira, realmente o reajuste ele contempla esses setores. Aí abre espaço, como eu tinha falado, para que agora, que já encerradas as negociações com essas entidades, encerrada a negociação do PST e do PGPE, já falei que isso atinge a gente enquanto a gente estiver lá, abre espaço para que a gente possa agora estar fazendo a nossa luta efetiva pela carreira do trabalho e da Previdência junto ao MGI. E para isso nós temos muita força, como a gente vai estar demonstrando para vocês. Sim, meus amigos e minhas amigas, eu afirmo que a gente tem condições de fazer o governo conceder a luta pela carreira somente nas nossas mãos, só depende da gente, por causa do seguinte: das 14 atribuições e prerrogativas que são do Ministério do Trabalho, 11 são executadas exclusivamente por nosso servidor administrativo. E como sabemos, todas essas atribuições a gente executa em desvio de função. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, nós tivemos, conforme relatório da CGU, 6.600.000 processos de pedidos de seguro-desemprego. Desses, 5.627.000 benefícios foram concedidos. Do total concedido, 431 recursos foram via recursos que foram analisados por nosso servidor administrativo num tempo médio de 60 dias. Nós deferimos 178.878 e indeferimos 243.143 pedidos de recurso, economizando para o governo mais de 4.377 bilhões de reais que poderiam cair como fraude nessa questão desses recursos se nós tivéssemos deferido ou se não fossem analisados. Então, assim, a gente tem uma economia para o governo que é maior do que o valor do nosso plano de carreira. A bônus salarial foram 4.800.000 pessoas beneficiadas. Desses 200.000 foram via recursos que foram deferidos por nós através de análise. Então, significa na prática que se a gente parar as atividades de análise do Ministério do Trabalho, a gente vai estar prejudicando mais de 400.000 pessoas que precisam do seguro-desemprego e mais de 200.000 pessoas por causa do abono salarial. Isso é um valor muito alto para o governo pagar essa conta na questão da disputa da nossa carreira. Além disso, a gente tem outras atividades que são exercidas por nós, como tal, são 1.600 pedidos anuais e concedidos
de registro profissional. Registro de acordos coletivos de trabalho, foram 41 mil acordos registrados em 2022, beneficiando mais de 43 milhões de trabalhadores. E a gestão e supervisionamento do CAGED, que garante a aposentadoria, garante a concessão de seguro-desemprego, garante os benefícios previdenciários e seguro-desemprego e abono salarial. Sem contar as mediações, que foram mais de 11 mil mediações que a gente fez durante esse período. Então, se entendam muito claramente, a gente tem nas nossas mãos as condições de obrigar o governo a ceder a nossa carreira. Para isso, nós da Nasmitrab fizemos o seguinte: estamos fazendo abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado, o que a gente está dando é esse recado para o governo. Então, a gente precisa que os 750 servidores que estão cedidos, já que eles vão ser beneficiados pela carreira, eles também assinem esse abaixo-assinado, e os mais de 1.500 servidores que recebem DAS ou FG também assinem. Porque eu quero falar uma coisa muito francamente para vocês. Vocês ficam se amparando em DAS e FG, DAS e FG é igual a morte. Você não leva nada para aposentadoria, não. E na morte a gente não leva nada para sepultura, não, entendeu? Então, por favor, tratem de assinar, porque não significa que vocês assinando, vocês vão estar fazendo a operação legalidade, porque isso vai ser deliberado em assembleia. Mas significa que vocês estão demonstrando o descontentamento de vocês com o fato da gente não ter a nossa carreira própria e valorizando a profissão que vocês têm aqui dentro do Ministério do Trabalho, e todos esses dados que eu inclusive passei. Temos também uma assembleia agora no dia 11. Essa assembleia é importante que nós voltemos a participar com mais de 1.500 pessoas, para poder mostrar a força que nós temos para o governo e assim obrigar o governo a ter que nos receber. E agora, já que ele negociou com mais de 400 mil pessoas, então está afastado da hipótese de ter qualquer outra categoria querendo reivindicar a mesma coisa que a gente poder reivindicar de forma mais tranquila a questão da nossa carreira, já que não era uma luta meramente salarial, isso já foi resolvido com as entidades, mas uma disputa para que a gente possa acabar com o desvio de função, com a assédio moral institucional dentro do órgão e com essa ilegalidade que hoje vem constante. Espero que vocês ampliem a assinatura dos abaixo-assinados. Nós temos mais de 1.300 pessoas que já assinaram, precisamos chegar a mais de 2.000, e na Assembleia eu quero contar com todos vocês participando, porque ali nós vamos estar mobilizando para poder fazer o confronto e o enfrentamento para a luta da nossa carreira. Obrigado a todos e todas, espero estar contando com vocês sempre, porque podem contar com a gente da nossa associação para a luta da nossa carreira. Obrigado, companheiros.